estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. E não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
diante do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Nós estamos nessa série de Neemias e o avivamento possível. Vamos chegando, gente, para os nossos lugares. É uma série de meditações, obviamente, no livro de Neemias. E hoje nós vamos para Neemias capítulo 5. Neemias 5. Você lembra como tudo começou? Neemias na Pérsia ouve notícias de Jerusalém, que está com os muros derrubados, o povo em grande desprezo e miséria. Ele, ao ouvir isso, ora a Deus, pede que Deus o ajude na presença do rei. Ele tem acesso ao rei, ele é copeiro do rei, e ele pede para ir reconstruir Jerusalém. No começo, anima o povo, e ele enfrenta então opressão, a perseguição de inimigos externos, que representam aqui a totalidade dos inimigos do povo de Deus. Na construção do muro acontece um fato inédito. Eles têm que construir o muro armados, vigiando, prontos a combater o inimigo. Oram, mas estão prontos, não é? Eles não oram e pensam assim: já orei, então está tudo resolvido. Eles oram e pegam em armas. Hoje, o tipo de oposição que Neemias vai enfrentar em capítulo 5 é um pouquinho diferente. Então abra sua Bíblia para Neemias capítulo 5. Começa assim: foi grande, porém, o clamor do povo e suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam: somos muitos, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles, e eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usurários, cada um para com o seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gentes segundo nossas posses, e vós outra vez negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Demos de mão a esse empréstimo. Restituí-lhes, hoje vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais
e as suas casas, como também o 100º do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. Então responderam: restituir-lhes-emos e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Também sacudi o meu regaço e disse: assim o faça Deus, sacuda de sua casa e do seu trabalho a todo homem que não cumprir esta promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores, que foram antes de mim, oprimiram o povo, e lhe tomaram o pão e vinho, além de 40 ciclos de prata, até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Antes, também na obra deste muro, fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia era um boi, 6 ovelhas escolhidas, e também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigi o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Amém? Se no começo, depois de animar os muros, Neemias teve que lidar com os inimigos externos, agora ele vai começar a lidar com inimigos internos. Nós precisamos entender o poder de um inimigo interno. Ele está dentro. Ele não está fora, ele está dentro. Ele pode fazer um estrago dentro. As perseguições externas nunca derrotaram o povo de Deus. Há um santo católico do passado, que os historiadores chamam de pais da igreja, chamado Irineu. Ele disse: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais matar, mais vai surgir. Quanto mais sangue for derramado sobre a terra, mais vai surgir. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Não há como destruir a igreja com perseguição externa. Não adianta matar. Não é assim que funciona. Porém, a grande arma de Satanás, a arma final de Satanás, vai ser derrotar a igreja por dentro. Sempre Satanás teve esse plano. A igreja sempre teve que lidar com perseguições externas e infiltrações internas. Pedro chega a dizer Judas chega a dizer que alguns dissimuladamente se infiltraram no meio do povo e passaram a ensinar outras coisas. Judas diz que a condenação deles é certa. Foram pessoas já predestinadas para essa obra, para essa condenação. Nós não podemos minimizar o inimigo interno. Aquilo que nós chamamos hoje de igreja brasileira está sob ameaça, está sob a unção tiririca. Pior não fica, não é possível.
Não é possível que piore, porque tem surgido tanta loucura, tanto fanatismo explícito, tanta macumba religiosa, tanta superstição, tanta gente se aproveitando, que a gente fica pensando assim, realmente chegou num nível em que pior não fica. Antes de prosseguir com a questão do inimigo interno que Neemias teve que enfrentar, que inicialmente não eram necessariamente inimigos, mas pessoas com uma visão errada sobre o que é servir a Deus, o que é ser cidadão, o que é ser irmão. É importante a gente às vezes fazer aquilo que Paulo disse, comparar a escritura com a escritura. O fardo dos líderes às vezes é muito grande. Chega uma turma para Neemias e fala, nós estamos cansados, nós estamos com fome, nós não temos mais dinheiro, nós não temos mais trigo, não temos mais azeite, não temos vinho, nós não temos nada. Nossos filhos já estão virando escravos, a Bíblia diz, foi grande o clamor. E nessa hora o líder faz o quê? Porque tudo que o povo está dizendo para o líder é, dê um jeito, dê seu jeito. Fazendo um paralelo com Moisés no deserto, um dia o povo não tinha carne. E chega uma multidão, milhões de pessoas, um clamor, dê seu jeito. Nós estamos com síndrome de abstinência de carne. Estamos aqui nervosos, estamos estressados, estamos sonhando com o Egito. Com os melões, com as carnes, com as panelas de carne e as panelas de carne, e o caldo da carne, e aquela carne, e aquele assado de panela, né? Assado de panela feito de colchão duro, de colchão mole, aquelas carne. Talvez você não saiba o que é isso, né? Mas às vezes pessoas ficam viajando, passam um tempo sem comer a comida de casa e começam a ficar em abstinência de comida de panela, né? Ah, meu Deus, eu quero. Eu preciso. Agora imagina milhares ou milhões de pessoas indo para cima de um líder. Numa outra situação, o povo vem para cima e fala, o povo não tem água, Moisés, dá teu jeito. Você pensa que ser líder é fácil? Tem hora que é todo mundo em cima do líder, dá seu jeito. O povo está morrendo, o povo está estressado, os meninos estão com sede, os meninos estão chorando, queremos água, e estamos no deserto, queremos água, nós vamos morrer, nós queremos água. Nas duas situações, do que Moisés precisava? Um milagre. No deserto não tem carne, o povo quer carne, o que você precisa? De um milagre. No deserto não tem água. Para sair água da rocha, você precisa de quê? De um milagre. Mas nem sempre você precisa usar levianamente essa frase. Eu preciso de um milagre. Às vezes, não é de um milagre que você precisa. Às vezes você precisa de sabedoria. Às vezes você precisa tomar a decisão correta. Neemias não vai dizer assim, eu preciso de um milagre. Porque o povo está sem dinheiro. O que Neemias vai pedir? Ó Deus, manda um caixa eletrônico. Caixa eletrônico é engraçado, né? Porque você chega e ele cospe dinheiro, né? O menino viu o pai sacando dinheiro do caixa eletrônico e disse, pai, compra um desse lá para casa. Você é tão bom, você é tão legal. O que Neemias vai pedir? Ele não precisa necessariamente de um milagre. O que ele precisa aqui é sabedoria e coragem no processo de tomada de decisões. Apesar da situação ser gravíssima, não vai rolar um milagre. Vai rolar uma provisão de Deus, um livramento de Deus, de várias famílias, a partir de uma palavra de sabedoria, de uma decisão de sabedoria que às vezes são tão fortes ou tão importantes quanto um milagre. Então a família endividada, ela não pode dizer eu preciso de um milagre sem antes rever suas contas. Tem coragem de sentar e botar na ponta do papel, na ponta do lápis, né? Tem coragem de sentar e fazer as contas? Você não precisa de milagre, você precisa de controle. A pessoa que usa indiscriminadamente o cartão de crédito e diz eu preciso de um milagre, não, você precisa guardar o cartão de crédito. Você precisa quebrar esse cartão de crédito. Algumas pessoas precisam entender dentro daquela
daquela tarjetinha, não tem dinheiro ali dentro. Existe um sistema com uma ideia pela qual nós somos seduzidos, mas não há dinheiro ali dentro. Então não adianta você entrar numa loja e ver os preços absurdos e perguntar assim, aceita cartão? E o cara dizer sim, oh, milagre. Agora eu posso comprar. Ele aceita cartão. As pessoas esquecem que a conta vai chegar. Não, mas é no cartão. Sim, quer dizer que é no cartão e aí, isso não significa que é grátis. Algumas pessoas aprenderam a viver esse princípio. Não, mas é no cartão. Não, mas aceita cartão. Sim, quem vai pagar? O cartão? A Visa Internacional vai pagar? Não. Você vai pagar. Não, mas eu pago só o mínimo. Você paga o mínimo e continua comprando e vai ver o que acontece em um ano. Quem paga o mínimo é para parar de comprar. Paga o mínimo e guarda esse cartão. Pagar o mínimo e continuar comprando, veja o que acontece em um ano. Você ficaria assustado se fizesse as contas do que acontece em um ano. Então, às vezes, a gente não precisa de um milagre. A gente precisa sentar e dizer, gente, vamos parar. Né? Existem certas coisas que nós precisamos cortar. Não, mas eu fui numa campanha ali, que tem uma toalha, que tem um monte dos impossíveis, o jejum. Eu vou fazer essa campanha, você vai ver como vai mudar. Não vai não. Se você continuar agindo irresponsavelmente, nada vai mudar. Então, pessoas que dizem que estão precisando de um milagre, às vezes não está precisando de um milagre. Não está precisando que Deus quebre as leis da natureza só porque você se excedeu nos gastos. Está precisando de decisões de sabedoria. Neemias vai orar? É claro que vai. Depois de ter pensado, é o que ele diz, depois de ter avaliado, isso inclui o costume dele, né, no versículo 7. Depois de ter considerado comigo mesmo. Aí ele vai tomar decisões de liderança, decisões de sabedoria. Muita gente está enfrentando uma coisa muito difícil e diz, eu preciso de um milagre. Não, lava a boca. Você precisa repensar seus caminhos às vezes. Você precisa tomar decisões corretas. O processo de tomada de decisões às vezes é duro. Não é agradável. Ou você pensa que o que Neemias vai fazer, ele vai fazer sorrindo. Não é nada fácil. O que era o pecado aqui, meus irmãos? O pecado era avareza. Naquela situação de pobreza, de reconstrução de Jerusalém, houve alguns que praticaram avareza. Eles começaram a emprestar dinheiro a 12% ao ano. Não necessariamente dinheiro, mas eles emprestaram a trigo, eles emprestaram vinho, eles emprestaram azeite, eles emprestaram tudo aquilo que era a base da alimentação de uma família. E as famílias eram muito grandes. Então uma pessoa que ia pedir um empréstimo para um semestre, para um ano, então ele multiplica isso por centenas pedindo esses empréstimos. Essas pessoas estavam ganhando muito dinheiro. O empréstimo consignado não é uma ideia nova, né? Todas as corretoras querem passar para você a ideia de que a cobrança delas é maravilhosa e que o juro deles é pequeno, né? Mas se você vacilar, eles vão levar tudo que você tem. Essas pessoas eram judeus e estavam se aproveitando dos seus irmãos judeus. Eles estavam praticando o pecado de avareza. Muito crente, muita gente de Deus não conseguiu derrotar esse ídolo na sua vida. Avareza é quando você tem uma relação com o dinheiro um pouco exagerada, um pouco além da conta. E é fácil saber se você é avarento. Um dos critérios é, se todo mundo diz que você é avarento, então você é. Simples assim. Todo mundo diz, mas tu é avarento. Tu é avarento. Rapaz, tu é avarento. Mas tu, hein? Mas você, né? Unha de boi Nelore, né? Você é... Se todo mundo... Aliás, esse critério serve para muita coisa.
Se todo mundo diz que você é mal educado, provavelmente você seja. Se todo mundo diz que você é irado, provavelmente você seja. Se todo mundo diz que você está gordo, há controvérsias. Sobre qual critério, né? Na ilha de Tonga, qual o critério usado? Então essas pessoas estão oprimindo o povo. A avareza é um pecado tão sério que a Bíblia chega a igualar a avareza, que é o quê? A avareza é igual ao quê? Idolatria, gente. Vocês leem o Novo Testamento? E a avareza, que é idolatria, já é uma relação de adoração. Nada fará o sujeito mudar de opinião em relação à sua relação com o dinheiro. O avarento, às vezes, expõe ele mesmo aos comportamentos mais absurdos por causa de dinheiro. Eu conheço a história de uma pessoa no Rio Grande do Norte. Se você entrar na casa dele para conversar com ele à noite e a televisão estiver ligada, então ele apaga as luzes. Ele precisa economizar energia enquanto conversa com você. Já que a televisão está conversada, nós não vamos acender nenhuma luz. Nós vamos conversar aqui na penumbra da TV. Eu conheço história de gente que expõe sua família a necessidades, só para guardar um pouco mais de dinheiro. Pessoas que vivem como pobres, pessoas que vivem como miseráveis, embora tendo muito dinheiro. Mas nem todo avarento vive como miserável. Há avarentos que vivem como ricos, como barões, explorando o povo. Era o caso aqui, não é momento para exploração. E esse pessoal passou nas ruas e disse: olha, eu tenho trigo, 12% ao ano. Eu tenho vinho, eu tenho azeite, e o que vocês precisarem. Qual era o resultado disso? Pela lei, quando essas contas não eram pagas, alguém da família era vendido como escravo para sanar as contas. Percebe a ironia? Moças já estão virando escravas. Moças já estão virando escravas porque pessoas estão endividadas. Esses emprestadores tiveram pena dos seus irmãos, tiveram misericórdia dos seus irmãos judeus? Não, porque a avareza transforma você em um monstro. Se você for avarento em algum aspecto da sua vida, você será um monstro. Havia 3 grupos aqui reclamando. Tinha o grupo que só queria comer, né? O pessoal que estava sem trigo. Tinha o grupo que estava com problema com os terrenos e com as casas já foram hipotecadas. E tinha um grupo que precisava pagar imposto para o rei, não tinha dinheiro, e para isso estava fazendo empréstimos e já estava perdendo tudo que tinha. O grupo que emprestava dinheiro para essa gente não tinha misericórdia de ninguém. Se tivesse que transformar alguém em escravo, eles transformariam. A Bíblia diz que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. O que foi feito? Quando Neemias fica sabendo, o que é que ele faz? Ele convoca uma assembleia, convoca um ajuntamento, e ele exorta essas pessoas ao arrependimento. As palavras de Neemias para essas pessoas em outras palavras, se arrependam. Mas há uma frase muito pesada que ele diz quando ele dá nome aos pecados dessas pessoas. Ele disse no versículo 7: vocês são usurários. Usurário na Bíblia é uma palavra muito feia. Há um salmo que chega a dizer que o usurário não vai para o céu. Senhor, quem entrará no teu santo monte? O que é limpo de coração, o que não jura com dolo, o que não faz isso e isso e mais isso, que não é vaidoso e o que não empresta com usura. É uma palavra feia no Novo Testamento.
Essas pessoas não estão nem aí. Eles estão emprestando dinheiro a juro, azeite a juro, vinho a juro, trigo a juro. E se for preciso escravizar as filhas daquelas pessoas para saldar essas dívidas, eles vão fazer. Neemias os repreende e diz: vocês são usurários. O que é interessante, meus irmãos, é que onde estava a classe sacerdotal ao ver tudo isso? Há um silêncio do sacerdote. Mas Neemias é duro: vocês são usurários. É como dizer para alguém hoje: você é um agiota. Para algumas pessoas isso não representa insulto nenhum. Ah, eu sou agiota? Estou ganhando dinheiro. Ser agiota é bom, cara. Você devia ser também. Algumas pessoas não se sensibilizam. Uma vez alguém chegou para mim, havia um debate de pessoas se era certo emprestar dinheiro a juro ou não. E veio um grupo para mim, com uma pessoa muito famosa aqui nesse estado, e disse: olha, pastor, ele está dizendo que é certo. E eu disse: olha, antes de eu dizer que é certo ou que é errado, hoje, o problema de agiotagem, antes de ser um problema bíblico, é um problema de justiça. No Brasil, agiotagem é crime. O pessoal do direito aí, é crime ou contravenção? É o quê? É crime. Quantos anos? Quantos anos? Sem faltar a aula de agiotagem, né? Pode ser até 2 anos preso. Agiotagem, crime. Então você é um criminoso. Perante a justiça brasileira, você está, antes de ser um problema bíblico, tem um problema com a justiça do teu país. Você abriu uma empresa de vender dinheiro em seu nome, sem autorização do governo, sob a qual você não paga 1 centavo de imposto, antes de ser um problema bíblico. É um problema com a justiça. Você é um criminoso, você é um agiota. E eu não tenho muita consideração por agiotas, porque eu sou levado a pensar que agiota não tem alma. Ele vai entrando nesta vida e ele gosta. Ele gosta que as pessoas cheguem e peçam dinheiro. Há muita gente nessa cidade aqui que já perdeu casas. Eu conheço famílias que perderam loja, carros. E tudo começou com um pequeno empréstimo. E a pessoa que procura o agiota, ele vai se acostumando nessa vida. É pior do que o cartão, que ele fala: não, eu estou pagando só o juro, né? Todo mês eu vou lá e eu pago só o juro. E eu pago só o juro. No mês que você não puder pagar só o juro, ele vai cobrar juro sobre juro. E às vezes você vai passar anos e anos pagando só o juro e o montante permanece lá. O montante permanece lá. A história da agiotagem nunca termina bem. Ela pode terminar mal para quem pediu, ou, pasmem, ela pode terminar mal para quem emprestou. De vez em quando, em algum lugar desse país, inclusive no Acre, acontece muito mais do que você pensa. Algum agiota morre. Morreu, do nada. Por que ele morreu? Bom, ele morreu. Acontece que ele tinha alguns milhões para receber. E para algumas pessoas que já estão no fundo do poço, é mais fácil pagar 20 mil para um bom pistoleiro do que pagar milhões para o agiota, né? Tem pistoleiro que por 5 mil faz o serviço, né? Na verdade, tem gente que se der 1.000, ele ainda está... Esse mercado não inflaciona muito, né? Tem gente que se der 1.000, se der uma moto velha, ele faz o serviço. Então é uma história que não termina bem. Se o agiota prosperar, ele fez muitos inimigos. A Bíblia diz que o povo amaldiçoa quem retém o trigo. O agiota, se você alguma vez pensou nisso, se você namora com isso, se você pensa, se você flerta com esse estilo de vida, saiba, o agiota, ele é amaldiçoado pelo povo. Ninguém fala assim: bendito agiota, que homem lindo, que homem maravilhoso, Deus abençoe a agiotagem, Deus abençoe ele e a família dele. Não é assim que funciona. O povo amaldiçoa. Então imagine
dezenas e dezenas ou centenas de pessoas dizendo: maldito, que miserável, desgraça. Tomara que o avião, eu ia dizer que o avião vire, mas o avião não vira. Tomara que o avião exploda e leve aquela desgraça para o inferno. Inclusive quando ele morre, ninguém diz: olha, foi para o céu, foi emprestar dinheiro aos anjos, né? Não há no túmulo dele, ele foi um homem bom. Quando ele morre, seus inimigos dizem: foi para o inferno, desgraça, foi pagar juro para o cão, miserável. É assim que funciona. O povo amaldiçoa. Então nem de longe, meu irmão, flerte com esse estilo de vida, essa riqueza adquirida literalmente através da desgraça dos outros. Também você que pensa em procurar o agiota. Opa! Fico todo arrepiado quando eu falo, né? Pensa bem. É melhor você dizer: mestre, eu preciso de um milagre. Se a única solução for o agiota, se você tiver feito as contas, cortado gastos, reunido os meninos e dito: vamos, vai sair todo mundo do Lato Senso e nós vamos para o Lindaura Leitão. Se você reuniu todo mundo, tomou as medidas certas, e mesmo assim, se a única solução é o agiota, então você precisa de um milagre. Porque uma vez na mão dele, dificilmente sairá. Eu tenho vontade de bater em quem cai na mão do agiota. Acredita em mim. Há situações que Neemias aqui vai querer bater em pessoas. Há situações que Neemias vai pegar o cara pela barba, vai dizer: miséria, eu te falei, né? Vai pegar o sujeito, né, pela barba. Cuidado, irmão, não vai dessa não. Pede a ajuda de Deus. Talvez você não precise de um milagre, talvez você precise de um plano de sabedoria, talvez você precise de um libertador financeiro, mas você não precisa de um agiota. Neemias diz: vocês são agiotas, vocês estão em pecados. A lei proibia um judeu fazer isso com seus irmãos. Lá em Deuteronômio, lá em Êxodo, estava tudo proibido. Mas essas pessoas não estavam nem aí até este momento. Meus irmãos, o que aconteceu em seguida foi bonito. Houve um arrependimento. É desses poucos casos bem-sucedidos onde o exortado se arrepende. E como nós estamos falando de avivamento, um dos frutos que é produzido no avivamento é a convicção profunda de pecado. Lembre, avivamento é uma obra de Deus que leva o seu povo a temer a sua presença com convicção profunda de pecado, um apego maior à oração e às escrituras, resultando em frutos para a obra do próprio Deus. O povo, os líderes, os agiotas, os usurários se arrependem. Diz no versículo 9: então se calaram e não acharam o que responder. Neemias exorta que eles façam o quê? O que Neemias manda ele fazer? Neemias diz para eles fazerem o quê? Devolvam as propriedades. Devolvam as filhas que foram feitas escravas. Devolvam. No processo de restauração, existe uma coisa chamada fazer reparações. O que eu posso fazer para amenizar a situação? É devolver. É devolver. Nós não vamos querer o juro. Nós emprestamos, talvez nós vamos querer de volta ou não, mas nós não vamos tomar as propriedades deles por causa dessa dívida. Versículo 12: então responderam: restituir-lhes-emos e nada lhes pediremos, faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Meus irmãos, é bonito como a história termina aqui, mas até aqui esses homens eram exploradores.
Por que eles são inimigos internos? Porque não há como Jerusalém ser uma cidade próspera, com a exploração reinando. Não adianta construir muros, não adianta reconstruir Jerusalém. Em breve, ela estará em grande miséria e desprezo outra vez. Quando a gente fala de exploração, há muitos tipos de exploração. Naquilo que chamamos de igreja brasileira hoje, há os exploradores religiosos. Existem as pessoas que se deixam explorar por esses agiotas da fé. São pessoas que botaram na cabeça das ovelhas que eles são uma espécie de canal para que Deus abençoe as ovelhas. E isso inclui um pedágio, entre aspas. Isso, dependendo da época, inclui um sacrifício. E Deus os abençoará se eles fizerem isso. Você deve estar pensando assim, lá vem de novo o pastor falar desse pessoal. Foi exatamente por não saberem dessas coisas que muitos acharam que estavam buscando a verdade. Sim, muitos têm perdido casas, muitos têm perdido família, muitos têm odiado a Deus, pensando que o problema foi com Deus, porque há exploradores religiosos no ar. Há uma teologia do Alibaba. O cara descobre as palavras mágicas, aí entra ele e os 40 ladrões e faz um saque, Saqueiam o povo de Deus. Nessa igreja aqui, eu tenho ensinado tanto a você a se proteger dessas pessoas, que eu digo sem problema nenhum: se você cair, você merece. Se você congrega aqui, sabendo de tudo que você sabe, com as informações que você tem, com os estudos que você tem tido, com os sinais que você tem tido, com a inteligência que você tem, e você ainda cair, e pensar que outro dia eu vi agora uma bispa, ela disse: olha, você vai colocar dinheiro aos meus pés, vai tocar nos meus pés, e Deus vai abençoar você. E as pessoas fazem isso. As pessoas fazem. Às vezes, histórias absurdas acontecem nesses meios. Eu estava vendo um ex-obreiro de um lugar assim, ele disse: olha, o meu bispo estava sem tanta criatividade, ele precisava de alguma coisa para arrecadar dinheiro. Então ele passando pela rua, ele viu umas pedras, uma pedra na rua. Aí ele lembrou que Jesus disse: tirai a pedra. E Jesus ressuscitou Lázaro quando tiraram a pedra. E ele fez uma campanha, a pedra da ressurreição dos sonhos, Quantos querem prosperar? E vendeu pedra adoidado. Toda hora tem alguém fazendo alguma coisa desse tipo. Você pode dizer assim: mas eu nunca dei dinheiro. Não vou falar do homem de Deus, vou falar mal, mas eu nunca dei dinheiro, então estou livre. O problema é que você acha que essa gente é de Deus. O problema é que você não tem coragem. Você não tem coragem de fazer uma conexão entre eles e os falsos profetas. Você não tem coragem de dizer: um sujeito que pega uma velhinha aposentada e diz para ela: se a senhora me der o salário do mês, eu vou orar por você. Você acha que ela é de Deus? Você ainda está com medo de que Deus castigue você se você falar que essa pessoa é de Deus? Então existem também aqueles que exploram o povo em nome da fé. E eu vou lhe dizer uma coisa: são piores que os agiotas. Muitos agiotas não temem a Deus. Esses caras vêm em nome de Deus, e se puderem, levarão tudo. Vão comer a carne, vão beber o sangue, vão roer os ossos. Agora, quando nós vemos um assaltante levando o dinheiro de uma aposentada na rua, nós nos revoltamos, ou não?
A gente está assistindo o jornal, aí o cara diz, corta para mim, uma velhinha passou na rua. Você fica revoltado, né? Você não fica revoltado? E você não se revolta com um cara usando a Bíblia para arrancar dinheiro de pessoas incautas. Você não se revolta com isso, não? Se você não se revolta, tem algo muito errado dentro de você. Ou você é ingênuo, ou você não tem coragem de olhar para o tamanho do monstro. É o que a gente chama de síndrome do piu-piu, né? Eu acho que eu vi um gatinho. Não acho não, você viu, é um tigre. Vai levar tudo. Então se você não se revolta com isso, eu lhe pergunto, Jesus se revoltaria ou não? Por muito menos, Jesus esculhambou todo mundo no templo, sim ou não? Por muito menos. O que os caras estavam fazendo? Transformaram um lugar de sacrifício numa mesinha de trocar dinheiro, de cambista, aproveitando ali dos turistas. Não era errado fazer o câmbio, mas ali no pé do altar, aproveitando, olha, quer sacrificar? Eu tenho até o bezerro para vender aqui, vamos aproveitar, né? Esse bezerro é santo, é conforme a lei, 1 ano de idade, sem mancha, sem nada. Só por isso, Jesus pegou um chicote. E quem estava perto levou. Esse é Jesus. Quem estava perto levou. E o que ele fez com as mesas? Derrubou as mesas. Esse é Jesus. Meu irmão, tem hora que o crente tem que derrubar a mesa mesmo. Tem hora que o crente tem que falar a verdade, porque existem certos pontos na vida que ou você fala a verdade, ou você se torna cúmplice daquilo que está acontecendo. Então, há outros exploradores. Neemias fez uma imprecação. Uma imprecação é uma forma de maldição. Ele pega o seu manto e ele sacode o manto, versículo 13, e diz, assim faça Deus, sacuda da sua casa e do seu trabalho todo homem que não cumprir esta promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu o quê? Esse é um amém de ódio. Lembre, as pessoas odeiam os agiotas. Quando Neemias pega o manto e sacode, diz, olha, que os usurários sejam sacudidos, que a sua casa seja sacudida, o povo diz, amém, aleluia, oh glória, mata o agiota, né? Esse é um amém de ódio. Ninguém vai dizer assim, eu acho que Neemias está pegando pesado. Não, que é isso mesmo, eu gostei desse Neemias. Neemias é o nosso líder, não é? Ele diz que seja amaldiçoado, seja sacudido, que a sua casa seja sacudida, ele seja sacudido da sua casa e do seu trabalho. E o povo disse, eu imagino aquele amém bem forte, assim, aquelas milhares de pessoas dizendo, amém. Eu não vou fazer como Neemias. O que eu vou dizer não é nem uma imprecação, mas se você se deixar explorar ou explorar alguém, que as consequências venham sobre você. Aqueles que exploram, eu não preciso dizer as consequências, mas os que se deixam explorar, meu irmão, amadureça, crie mentalidade de adulto, não se iluda com pregações de DVD, com marketing televisivo. Jesus disse, sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Algumas pessoas apenas só têm a simplicidade das pombas. São tão simples, são tão puras, não conseguem ver maldade em nada. É uma pombinha, né? Outros é só a malícia da serpente, né? Não encosta não, que eu... Jesus disse, não é nem só uma coisa, nem só a outra. Se você for só a pombinha simples, eu sou a pombinha de Jesus, você será um bobão. Se você for só a serpente, você é arrogante. Pombinha tem as duas coisas. Na hora de ser pombinha, somos pombinhas. Qual é o problema? Na hora de ser serpente
serpente é prudente, ela sente as vibrações, ela sente o perigo de longe e ela vaza. Sejam prudentes como a serpente. Há também, meus irmãos, o exemplo de Neemias. Porque Neemias é um governador diferente. Ele governou por 12 anos. E havia uma verba que ele teria direito. Era uma verba muito alta. Uma verba, não era uma verba secreta, era uma verba explícita, declarada. Uma verba de governador. Ele nunca usou dessa verba. Ele diz: nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo. Opressão é uma palavra que permeia o texto. Oprimiram o povo. E lhe tomaram o pão e vinho, além dos 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém eu assim não fiz por causa do temor do Senhor. Não falta exemplo negativo se você quiser fazer o errado. O Brasil vive uma corrupção sistematizada, generalizada. Eu sei de muitas histórias que pessoas têm que receber dinheiro e a pessoa que vai te pagar fala assim: e o meu? Está nesse nível. Até o porteiro da instituição quer levar algum, até a secretária quer levar algum. Está feio, está demais. E o meu? Autoridades de alto padrão perguntam: e o meu? E aí? Eu já tive que prestar um serviço para o poder público. E foi um serviço importante, eu considero extremamente importante. Quando eu comecei o serviço, autoridades que regiam o Estado foram presenciar o começo desse serviço. E quando eu terminei, fui cobrar. Me disseram: o dinheiro está no caixa tal. E quando eu cheguei lá, disseram: estava, mas agora não está mais. Falei: como assim? Não veio realmente. Veio, mas... mas eu não estou entendendo. Ligo de novo para a pessoa: falaram que não está mais. Então digam para pagar a você. Eu vou dizer para o pessoal me pagar? Tá bom. Vocês têm que me pagar. Porque fulano de tal mandou dizer que vocês têm que me pagar. Então, essa pessoa ligou para uma outra pessoa que alugava carros. Ele disse: você pode pagar essa pessoa que eu estou mandando aí, você pode pagá-lo. E eu fui num lugar que alugava carros, receber um dinheiro público. Eu não estou falando isso porque eu ouvi, eu estou falando porque foi assim comigo. É feio o que está acontecendo. Neemias, o sistema que ele viveu não era muito diferente. Até os empregados estavam levando algum. Mas ele permanece incorruptível. Meu irmão, não sei se você trabalha em algum lugar que tem muita influência, que mexe com finanças. Mas cuidado. Pensa um pouquinho em Neemias. Ele abre mão dos seus direitos. Não é que ele é apenas honesto, é que tem coisa que ele até podia ter direito. E ele nem quer. Por quantos anos? 12 anos. Não é por um mês. Não é por um ano. É por 12 anos. 12 anos ele abre mão dos seus direitos. Nós podemos nos tornar um monstro também em nome dos nossos direitos. Antes de lutar por aquilo que você chama de seu direito, pergunte: é um direito diante de Deus? Diante de Deus, é um direito ou eu vou apenas aproveitar uma brecha na lei? Diante de Deus, eu realmente tenho esse direito? O que me leva a ir atrás desse direito?
Será que eu estou mudando em nome desse direito? Será que eu estou ficando carnal em nome desse direito? Neemias também é um homem muito generoso. Ele disse: eu mesmo recebi pessoas na minha casa, eu mesmo ajudei, eu mesmo comprei bois, matei bois, comprei aves, alimentei pessoas. Eu podia estar pegando para mim, mas eu alimentei pessoas. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados que vinham a nós, dentre gente que estava ao nosso redor, eram meus hóspedes. Quando a gente pensa por que Deus colocou Neemias numa posição tão alta, né? É um homem generoso. A Bíblia diz que os ricos desse mundo têm que aprender a serem generosos, têm que aprender a ser prontos a repartir. Você é uma pessoa generosa? Dentre as coisas que nós ensinamos para os nossos filhos, nós devíamos ensinar a generosidade, sem falar muito, apenas praticando a generosidade. Eu quero encerrar, depois de você ver que Neemias não colocou fardo sobre as pessoas, não faltava exemplo negativo para ele seguir. Os governadores anteriores foram horríveis, massacradores, exploradores do povo. Não faltava exemplos ruins, mas ele não coloca fardo sobre as pessoas. Pense nisso. Eu quero encerrar com algumas perguntas. Pergunta número 1: você explora alguém? Você se encontra num estágio de vida em que você está explorando pessoas? Algumas relações são de pura exploração. Cuidado. Deus promete defender a causa da viúva, Deus promete defender a causa do órfão, Deus promete defender a causa do estrangeiro, e às vezes você é o opressor. Cuidado. Pergunta número 2: você apoia algum explorador? Eu tenho a impressão que brasileiro é um povo muito bonzinho. Muito bonzinho. Algumas teologias que fazem muito sucesso e que arrecadam milhões aqui no Brasil, não tem a menor graça na Alemanha. Não tem a menor graça na França. A maioria dos países da Europa. Sabe por quê? Porque o europeu não é bonzinho. O brasileiro é bonzinho. Ele tem uma tendência a ter pena de gente ruim. Ele tem uma tendência a aliviar a pena de gente ruim. Agora, falando dos exploradores da fé, não é? Por analogia, você apoia alguns? Você se sente muito mal se alguém fala mal deles? Eu quero lembrar você 3 passagens bíblicas, deixar que elas falem por si mesmo ao teu coração. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 14. Porque parece que a Bíblia de algumas pessoas não tem essa passagem. Eu não sei se veio com defeito aí na impressão, não. Está na sua Bíblia? Amém? Está aí, não está? Então é para você levar a sério. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são o quê? Lobos roubadores. Não está dizendo que eles têm cara de lobo. Está dizendo que eles se apresentam como ovelha, a carinha de ovelha. Você olha para um homem daquele, você fala: meu Deus, como é que o pastor Marcos tem coragem de falar mal dessa pessoa? Isso é um santo. Por que Papa Francisco não canoniza logo? Você olha o cara desse homem, uma voz de santo, uma voz de anjo. O homem fala doce, fala macio. Pois é, a Bíblia diz: se apresentam como ovelhas, mas por dentro são lobos. Mas não é lobo normal. Que tipo de lobo? Lobo roubador. Gosta de roubar. Jesus poderia ser mais direto. Gosta de roubar. Pelos seus frutos. Esse versículo que você usou a vida inteira para ofender seus irmãos, é um versículo para os falsos profetas. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz
bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada. Lembre, o contexto é falso profeta, vai ser cortado. Não vai para o céu, vai ser cortado. É cortado e lançado aonde? No fogo, assim pelos seus de quem? De quem? Dos falsos profetas. Pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz. Aí você diz assim, não, mas ele faz uma obra de Deus, ele faz muitos milagres. Vamos lá. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, não temos profetizado em teu nome? Você que dá muita moral para essas profetadas. Não temos profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, venha cá para eu lhe dar um abraço. Então lhe direi explicitamente, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, uma palavrinha que Paulo disse para os pastores de Éfeso. Atos 20, 29. Ele mandou no 28 os pastores pastorearem o rebanho. Atos capítulo 20, versículo 29. Ele disse assim, Paulo disse para os pastores, eu sei que depois da minha partida, lembre, nós estamos falando de inimigos internos, capazes de destruir a igreja. Ele disse, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Ele não disse assim, olha, eu sei que vai vir do espiritismo, vai vir do budismo, vai vir do Seixonoye. Não, ele disse, entre vós, no meio de vocês mesmo, vão se levantar lobos. Que tipo de lobo? Voraz, que não pouparão o rebanho. Aí piorou, ele disse, e que dentre vocês mesmo, vocês quem? Os pastores. Dentre vocês mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar discípulos atrás dele. Muitos ou poucos? Muitos. Isso é sério. Paulo olhando para os pastores, ele disse, olha, vai surgir de dentro do rebanho. Mas ele olhando para os pastores, disse, do meio de vocês mesmo. Do meio de vocês, pastores, vão surgir homens falando umas coisas esquisitíssimas. Há pouco, 2 Pedro capítulo 2, versículo 3. Segunda Pedro 2, 3. Essa é que mais me arrepia. Ele está falando dos falsos mestres, eu não vou falar todo o texto. Está falando dos falsos mestres. Diz que muitos seguirão as suas práticas libertinas, capítulo 2, versículo 2. E muitos seguirão suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Está acontecendo, sim ou não? Hoje o caminho do cristão é infamado por causa de gente irresponsável. Mas piora, versículo 3. E também movidos pelo quê? Lembre lá em Neemias, os gananciosos, os agiotas, os usurários, avarentos. O que move esses falsos líderes? É a obra, é a visão da obra. Não, porque eles não têm trabalho no seringal. Porque no seringal ninguém tem dinheiro para trazer, né? Esse povo tem trabalho entre os índios. Esse povo não vai fazer uma corrente para o índio. O índio vai levar o quê? Uma paca? Meu sacrifício está aqui. Não. O índio não vai fazer a corrente dos impossíveis, né? A fogueira santa da aldeia. O índio não vai fazer, ele não tem grana. Só o cacique. Então não vai dar lucro.
Porque o que move eles é a avareza. E também, movidos por avareza, farão o quê? Farão comércio de vós. Dá para imaginar que nós veríamos isso aos nossos olhos, pessoas fazendo comércio do povo de Deus. Comércio. Outro dia saiu no jornal, vendo uma igreja com 300 fiéis. Tudo depende do teu poder de persuasão. Farão comércio. Virou comércio. E você não se ofenda quando o mundo é que é comércio, porque virou, é assim que funciona. Aí você diz assim, mas a minha igreja não é. O mundo não sabe disso. O mundo não sabe onde fica a sua igreja. O mundo sabe que está havendo um comércio geral. Movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias, coisas que eles inventaram, como a pedrinha da ressurreição dos sonhos, a vassoura que varre todo o mal, a trombeta que espanta os demônios, o sabonete ungido. O que mais? Água do Rio Jordão, Saerbe, azeite do supermercado. Palavras fictícias enganarão a muitos. Então eu pergunto, você apoia também esse tipo de exploração? Por que ficar zangado com a exploração do mundo? E não ficar zangado quando pessoas exploram a pessoas sem instrução? Pergunta número 3. Você está vivendo alguma desobediência deliberada nesse momento? Desobediência porque você decidiu desobedecer. Olhe os agiotas, pelo menos temporariamente, eles se arrependeram, fizeram reparações, devolveram propriedades. Qual é o seu estilo de vida? Há alguma desobediência deliberada nesse momento? Pergunta número 4. Quem é você no processo de tomada de decisão? Quem é você? Porque Neemias, ao ouvir isso, tomou as decisões corretas, reuniu todo mundo. Gente, o que é isso? Há pessoas que para tomar uma decisão vão levar 1000 anos. 1000 anos. E quando você os encontrar e perguntar, e aquilo lá já resolveu? Ele fala assim, eu não esqueci não. Uma eternidade para mover uma palha daqui para cá. Uma eternidade para dar um telefonema. O processo de tomada de decisões é lento. Neemias foi rápido. E os sacerdotes, aonde estavam, se dependesse dos sacerdotes, eles diriam para o povo, depois nós vamos ver isso aí. Depois nós vamos ver. Pergunta número 5. Você sabe abrir mão dos seus direitos? Meus irmãos, quando nós vimos a Jesus, nós temos que dizer para Ele, Senhor, agora os meus direitos, eu rendo a Ti. E mesmo que sejam meus direitos, se Tu não os queres, se Tu não quer que eu os exerça, eu não exercerei, eu não reclamarei, eu rendo a Ti. Foi isso que Neemias fez. Ele podia ter toda aquela grana, podia ser um homem milionário no final, podia ter adquirido propriedades, mas ao invés disso, porque a Bíblia diz que o sofrimento do povo era grande. Qual foi a última vez que você bateu no peito? Eu estou exigindo meus direitos. Será mesmo que algumas coisas são um direito seu? Porque eu estou pagando. Você está pagando, isso te dá o direito de gritar num restaurante e infamar o nome de Jesus e do Evangelho? Porque você está pagando, você tem o direito de humilhar uma pessoa só porque você está pagando? Tratar uma pessoa como um lixo? Qual foi a última vez que você bateu no peito e disse, eu quero meus direitos? Qual foi a última vez que você disse, eu abro mão para a glória de Deus, esse suposto direito eu não quero, eu abro mão? Inimigos internos naquele dia eram os agiotas. Internos, de dentro, destruindo o povo. Quais são os inimigos internos de hoje? Meus irmãos, nenhuma moleza, nenhuma consideração para com os agiotas da fé. Para com gente cujo objetivo no meio de Deus é explorar pessoas. A cara será de ovelha.
A conversa será de ovelha. O tratamento, eu conheço toda a linguagem. O tratamento com você será de bajulação. Você nem terá nome. Você será príncipe, ungido, santo, abençoado. Depois vamos chamar você de homem segundo o coração de Deus. Cuidado. Inimigos internos podem destruir uma igreja mais rápido do que você imagina. A gente não pode dormir. Vamos orar. Nosso Deus, nós te agradecemos pelas lições que o Senhor nos traz da palavra. E pelo fato de que ela nos mostra, sim, que há inimigos externos, mas que há também internos. Que cada um de nós, meu Deus, perca essas ingenuidades, esse coração mole, bonzinho, de achar que todo mundo é bom, que todo mundo que professa o nome de Jesus é bom, e de que nós não podemos avaliar as pessoas. Eu quero te pedir, meu Senhor, que o Senhor derrame sobre nós uma consciência crítica, para avistar o perigo de longe, para avistar lobos vorazes de longe, para avistar lobos devoradores de longe. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor também nos ajude a proteger aqueles a quem amamos e que são vítimas dessas pessoas. Aqueles, muitas vezes, meu Deus, nossos familiares que já estão para fazer uma grande loucura em obediência a algum lobo voraz dessa cidade ou desse país. Pedimos que nos dê a coragem de salvá-los da boca dos lobos. E como diz a tua palavra, detestando até a roupa que vestem. Pedimos, meu Senhor, que o Senhor nos ajude a ver a tua palavra exatamente como ela é. E a nossa missão nesse mundo como uma guerra que precisa detectar todos os perigos envolvidos, todos os inimigos envolvidos. Tem misericórdia de nós e nos ajuda, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bom dia, Deus abençoe. Hoje à noite, 7 horas,